Eu não me especializei, né? Não me especializei estritamente em algo. Vou ser professor, vou ser músico, vou ser cineasta, né? Eu sou um pouco uma grande confusão. Ele é diretor, músico, escritor e professor. Foi e é destaque de uma geração, seja na música, com os Replicantes, ou no cinema, em que é considerado um dos mais talentosos e visionários cineastas. Ele é Carlos Gerbasi. Ela disse, cai fora, a lua inteira soube. Na hora eu era só um pobre astronauta, trabalhando numa armadura de lata. Carlos Gerbasi, prazer te receber aqui no meu canal. Muito obrigada por atender o meu convite. Eu que agradeço. Vamos falar sobre a tua trajetória, então, e eu gosto sempre de começar pelo começo, é uma coisa que eu repito muito aqui, porque é importante, né, a gente traçar uma linha de tempo, assim. Então, Gerbasi, como que tudo começou na tua vida? Que criança e que adolescente que foi o Gerbasi, o Carlos Gerbasi, que acabou sendo esse músico, cineasta, professor e mais um monte de coisa? Bom, eu nasci em Porto Alegre, Moinhos de Vento, família de classe média ali, do Moinhos de Vento, educação muito boa, né? O meu pai teve 6 filhos, médico, e ele não gostava muito de gastar dinheiro, não, ele era meio mão fechada, assim, mas ele dizia sempre que educação e livros estava liberado. Tá? Brinquedos, não tanto, mas educação e livros sempre a gente podia pedir, né? Então, eu estudei no Bom Conselho, ali no começo, depois foi para o Anchieta. Toda a minha educação básica, né, foi no Anchieta, colégio conservador, naqueles tempos de ditadura, né, uma ilha de alienação bastante grande frente ao que acontecia no país, mas uma educação de qualidade. E eu comecei a escrever, né? Eu gostava de escrever, eu não me atraíam muito as disciplinas das áreas de exatas, né? Tinha vários amigos, né, que eram muito bons em física, matemática e química, e eu patinava um pouco. Tirava boas notas, mas é aquela coisa, decorar a fórmula, né? Enquanto que quando chegava a hora da literatura, da redação, que quase todos detestavam, né? Escrever a redação não é uma coisa que as pessoas geralmente gostam, né? Eu gostava muito. Então essa minha formação assim de livros em casa, né? Eu tenho irmãos mais velhos, então tinha muito livro em casa e tinha muitas dicas dos meus irmãos, da minha mãe também. Então foi me dando essa formação mais no lado das humanas mesmo, da literatura. Eu sempre li muita ficção. Eu sou um ficcionista, eu acho que eu fui formado pelas ficções que eu li. O que talvez explique, digamos assim, a minha ida para o campo do cinema foi uma coisa que aconteceu, começou talvez lá no Anchieta e começou em casa também, que é a fotografia. A fotografia é a mãe do cinema, a avó da televisão, né? As coisas começam a acontecer lá no século XIX com a fotografia. E eu também tive sorte, porque eu fui fazer técnica fotográfica na época chamava ensino especializante, eu acho, alguma coisa assim, no Anchieta. E ali eu tive aulas de laboratório fotográfico, velho laboratório de química, com os químicos, né? Revelador, interruptor, fixador, ampliador, essa coisa artesanal, né? Que eu achei muito interessante também. Uma coisa completamente diferente da literatura e muito interessante. E o meu irmão mais velho, o Zeca, né? José Gerbasi Filho, né? O primeiro filho homem do meu pai, gostava muito de fotografia e tinha um laboratório em casa, montou no porão da nossa casa, no que o pai chamava de adega, mas só tinha vinho ruim lá. Então, ali que as coisas funcionavam, com aquela luzinha vermelha, etc. Então, eu ainda criança, eu acho, eu adorava ver o meu irmão fazer fotografia. Comecei a entrar no laboratório, acabei aprendendo como é que se faz, né? E quando ele saiu de casa, quando ele casou, eu herdei aquele lugar. Ele levou os equipamentos, mas aí eu pedi para a mãe, né, de Natal, e acabei ganhando então um laboratório fotográfico muito simples assim, mas então essa foi a minha maneira de perceber o quanto as imagens são importantes também para contar a história, principalmente para contar histórias, né, no meu caso. E aí eu acho que essa coisa de gostar de literatura, gostar
de histórias, de ficções, e ter também esse gosto pela imagem fotográfica, naturalmente te leva ao cinema, né? No cinema tu conta histórias com imagens e com palavras também. Foi decisivo nesse sentido a minha formação na FAMECOS, né? Eu saí do Anchieta ainda com algumas dúvidas sobre o que fazer de faculdade, né? Uma certa angústia, porque eu tinha uma família toda de médicos e engenheiros, né? Ou era médico ou engenheiro, e eu fui fazer jornalismo, né? O que fugiu um pouco ao padrão e causou um pouco de surpresa assim, aos meus pais. Né? Mas eles deram super força. Né? Eu lembro do meu pai ainda dizendo, seja um jornalista combativo. E, então, fiz jornalismo e ali encontrei o Nelson Nadotti, que era meu colega, e ele fazia Super 8. E eu paro aqui que essa minha resposta já tem, sei lá, 5 minutos. Contei minha vida aqui. Mas, assim, o Super 8, então, foi... O Super 8 foi... Né? Super 8 é essa câmerazinha aqui, aquela câmerazinha, né? Simples, né? Mas que tu bota o cartuchinho aqui, né? Não exige grandes conhecimentos técnicos, né? Tu coloca o cartuchinho de filme, quando ela abre, né? Claro. Coloca o cartuchinho de filme aqui dentro, né? Fecha a tampinha, aperta e pá, chuta. Né? Só vai. Só vai. Então, eu tive esse curso rapidíssimo de Super 8. Claro, tive aulas na faculdade também. O professor saudoso Aníbal Damasceno Ferreira, que formou muitos cineastas, né, com as suas aulas de linguagem cinematográfica. E com realmente a prática do Nelson ali, a gente fez o meu primeiro filme, em 1979, com outro colega, Hélio Alvarez, que hoje trabalha na área das câmeras da Rede Foi Globo. Meu Primo? Como? Meu Primo é o nome. Meu Primo? É um filme de 45 minutos. O Nelson ele tinha a ousadia na época, né, de exibir os seus filmes publicamente. Né? Não era aquele filme para mostrar para os amigos ou para a família, etc. Contava-se uma história e ele dava um jeito de exibir. Então, isso foi um momento decisivo para mim, porque quando a gente terminou o filme e fomos em alguns festivais, ganhamos prêmios, mas o mais importante foi que o filme passou ali no Teatro Arena, ali deve conhecer, perto ali da Borges, na Borges, na verdade, no viaduto ali, Otávio Rocha. E ali ele entrou na sala Corpo Santo do Teatro Arena, que era uma salinha de teatro experimental, e ali ele ficou em cartaz durante quase um mês, eu acho. A gente sempre brincava com sessões lotadas. Lotava com 15, mas elas estavam lotadas. 15 lugares, lotava a sessão. Né? E saiu crítica no jornal também de um saudoso amigo, Túlio Becker, né? Túlio Becker que fazia Super 8 também, por isso ele conhecia as limitações da bitola. E quando eu vi uma crítica ali no jornal, eu disse, nossa, esse negócio aqui é bacana. Porque eu escrevia bastante, mas eu nunca tinha recebido uma crítica dos meus continhos, né? Os meus continhos estavam ainda bastante restritos, né, a concursos, né, antologias, etc. E aí começou tudo no campo do cinema para mim. Isso também abriu depois as portas da faculdade, né? Porque eu me formei em jornalismo, trabalhei como repórter, durante um ano, na Folha da Tarde, e nesse meio tempo, um dos professores de cinema lá da FAMECO saiu e o Antoninho Gonzalez, grande Antoninho Gonzalez, né? Grande jornalista, diretor da FAMECO, disse, vai dar aula lá. Mas como? Eu não tenho nenhuma formação para dar aula. Nunca pensei em dar aula. Na verdade, ser professor nunca tinha passado pela minha cabeça. Não, vai lá e ajuda os alunos a fazer os filmes. Então, recém-formado, né? Eu me formei em 1980, em 81, eu comecei a dar aula de Super 8. Então tu começou a dar aula muito cedo. Eu achei que era mais recente. Muito cedo, muito cedo. É que eu comecei dando aula de cinema e de fotografia, né? Já que eu conhecia fotografia também, sabia usar o laboratório ali. Naquela época, as pessoas tinham aula de fotografia química. Eu dava aula sábado de tarde, um negócio duro. Mas, e ali enfim, era um pouco a minha casa, né? Até hoje a FAMECOS é um pouco a minha casa, porque ali eu estudei e ali eu comecei a dar aula e percebi que dar aula podia ser... Durante muito tempo, eu percebi como um bico, né? Já que o salário era muito baixo, eu era horista, né? Então,
era um bico, né? Eu até dizia de vez em quando que era meu hobby, já que era muito pouco dinheiro, né? Era bastante trabalho, muito pouco dinheiro, né? Professor organista, né? Tem essa dificuldade. Mas depois a coisa foi ficando mais séria, eu tive, né, acabei me envolvendo mais com mais disciplinas, depois fiz pós-graduação, etc. E aí virei um professor mais tradicional, digamos assim. Mas, digamos assim, sempre eu tentei conciliar a questão de dar aula, a questão acadêmica, com a continuidade do meu processo de criação no cinema. E onde que entra os Replicantes? Em que momento da tua vida que começa a música também a fazer parte da tua rotina? Então, né, eu te falei que em 81 eu estava dando aula já, né, e os Replicantes são depois disso, né. Muita gente acha que eu comecei na música e depois, né, encaretei, fui ser professor, mas é o contrário. Eu já estava dando aula desde 81, e ali, final de 83, começo de 84, eu e dois amigos, o Cláudio Reins e o Heron Reins, decidimos que tínhamos que achar alguma coisa para fazer naquele verão que estava insuportável, Porto Alegre estava insuportável, não tinha o que fazer, praia, tinha pouca grana, ia passar, sei lá, 2 semanas na praia, e nós ia ter que aguentar aquele verãozão em Porto Alegre, e aí decidimos que nós ia fazer música, né? Decidimos que talvez fosse uma brincadeira interessante. Nós tínhamos uma garagem, né? Deixa o carro fora, ali tu tem, então, digamos assim, um lugar, e nós fomos comprar instrumentos para aprender a fazer música. O Cláudio acho que tinha tido 2 aulas de violão, ou eram nem isso, e eu fui, como eu achava que eu jamais aprenderia o suficiente de música, eu fui tocar bateria. Eu pedi emprestado uma bateria de um amigo, o Plínio Assis Brasil, irmão do Giba Assis Brasil, que tinha uma Pinguim lá no quarto dele, que eu conheci quando nós filmamos Deu Pra Ti anos 70, lá no quarto, dos 2 irmãos Assis Brasil. E eu sabia que estava meio encostada aquela bateria. Aí eu fui lá, pô, Plínio, eu queria experimentar com os meus amigos, tu me empresta? Não, empresto, levo, etc. Então, nem gastei, porque eu achava que era uma brincadeira. E aí levei a bateria, os guri compraram uma guitarra e um baixo e fomos lá, né, fazer música, inspirado por aquelas bandas assim, complexas, né? Sex Pistols, Ramones, Clash já é uma banda muito mais técnica. Mas Ramones e Sex Pistols foi uma inspiração bem forte, assim. E aí ali a gente começou a fazer música, né? Pretensão zero, né? Nunca, não sabíamos o que iríamos fazer com aquilo, mas os amigos começaram a ir lá, começaram a ouvir, entrar no ensaio, aguentar o calor daquela garagem absurda, e achavam que nós tínhamos alguma coisa a oferecer. E aí nos incentivaram a fazer shows, fizemos 2 shows assim amadores na casa dos amigos, e aí veio o show no Ocidente em maio de 84, e aí a coisa muda bastante, porque ali a gente percebeu que, por incrível que pareça, nós tínhamos algo novo realmente a oferecer, porque o punk rock aqui em Porto Alegre era bastante desconhecido, muito, né? Ninguém fazia. Algumas pessoas até ouviam, mas não eram muitas, eu acho, né? E aí tem uma diferença interessante do ponto de geográfica e cultural entre São Paulo e Porto Alegre, né? Porque o movimento do punk em São Paulo já era bem forte, né? São Paulo já tinham acontecido alguns festivais, né, de bandas punk, principalmente ali do ABC, né? E nós conhecíamos um pouco, mas não muito. Mas em Porto Alegre realmente foi uma grande novidade. E por conta dessa novidade, então, quando tocou a música Nicotina na Rádio Ipanema, ali foi uma pequena revolução também, porque os ouvintes não sabiam muito como reagir àquilo, né? Sim. Ligavam para a rádio xingando, né? Alguns, né? Como que vocês botaram no ar esse negócio? E outros dizendo, mas que é isso, né? Bota de novo aí para ver se eu entendo o que está acontecendo. E Nicotina, então, foi a nossa primeira música, e a partir daí a gente continuou tocando, né? E foi crescendo naturalmente, digamos assim. E por conta disso eu fiquei 18 anos nessa, né? Os Replicantes são de 84 e eu fiquei primeiro na bateria, depois no vocal até 2002, né?
ali em 2002 que eu disse, pô, não dá mais, não dá para conciliar. Na época eu estava dando muita aula também, fazendo cinema, etc. E ali eu saí da banda, mas a banda não saiu de mim. Jamais sairá, né? Pois é, e a banda continua muito ativa, como tu sabe, né? Tem a Júlia Bart agora nos vocais. A Júlia agora se tornou a vocalista mais longeva da banda, porque era eu, não era o Vander, né? Claro, o Vander, com todo o seu carisma, o seu talento, né? Sua força, né? Sempre será o primeiro vocalista dos Replicantes. Mas eu fiquei mais tempo cantando do que ele. Mas hoje, a vocalista que mais tempo, né, ficou ali na frente, aguentando os punks, é a Júlia. Direito ao prazer sexual, independência social. Como é que foi essa transição da bateria para o vocal? Foi natural, assim, ou tu passou por um processo de... Não foi natural, foi emergencial. O Vander saiu, né? O Vander gravou 3 discos conosco, 3 LPs, né? Em 86, 87 e 89. No terceiro LP, que é o Papel de Mal, ele já estava tocando guitarra, querendo tocar mais guitarra, e eu fiz alguns vocais naquele disco já. E ele fez alguns shows de lançamento do disco, mas chegou um dia e disse, não, acho que não é mais para mim, eu quero fazer a minha carreira solo. Tinha um pouco, Camila, uma coisa que a gente só percebe depois, de que o Vander queria fazer com que a vida dele fosse a música. Ele hoje é um músico profissional que vive da música, né? E nós, os outros, na época, né, todos nós tínhamos outra atividade, né? Eu dava aula, fazia cinema. Eu dava aula também. O Cláudio fazia luz de shows, tinha uma empresa, era funcionário, estava na usina do gasômetro. Então, para nós, a música, apesar de ser importantíssima, nós não ficamos 24 horas por dia pensando na música. E o Vander chegou a essa conclusão, não, eu vou, né, fazer minha carreira na música. Então, ele saiu assim, saiu. E aí nós pensamos, nossa, o que nós vamos fazer, né? O que vai acontecer? E pensamos, até na época a gente pensou em chamar uma vocalista mulher, né, para acabar com essa... Se bem que a Lúlia, eu estava dizendo, os Replicantes é uma banda de homem, mas eu esqueci de citar a Luciana Tomasi, né, que está desde o começo dos Replicantes como nossa produtora e depois como backing vocal e tocava teclado também. Mas, enfim, naquela época, quando o Vander saiu, era só nós 3. Mas a gente não achou, e a gente não via ninguém, né? E tinha show marcado, tinha um show em Erechim marcado. Os Replicantes, tínhamos fechado, né? Precisamos ir. Aí eu disse, quem sabe eu tento, né? Quem sabe eu tento. Vou lá e ver o que o pessoal acha, né? Que substituir o Vander é impossível. Mas fomos lá, eu fui na cara e na coragem. Eu tinha uma grande vantagem, que eu sabia todas as letras, porque eu era o autor de mais da metade delas e fazia muito backing para o Vander. Então, essa coisa de saber a letra, eu realmente sabia. Não exigia muito. E o Kleber, na época, nosso grande amigo, e, enfim, amigo de longa data, o Kleber tocava a bateria com o Cláudio, numa banda chamada Os Cobaias. Tocava bem. Aí nós fizemos esse teste. Kleber, vai lá, toca a bateria. Na minha bateria, né? Na época eu tinha a minha bateria, emprestei a bateria para ele, peguei o microfone e fizemos um show. Funcionou? Bem, foi tudo bem, eu gritei, pulei, né? Eu segui o velho conselho do Mick Jagger, né? Sabe qual é? Quando tudo está dando errado, dá uns pulos. Começa a pular, pula, que aí o pessoal pula também. Pula junto. Se o som tá ruim, se tu esqueceu a letra, se está tudo dando errado, pula. Então, eu aprendi a pular, dançar, né? É tão importante quanto rock and roll, é tão importante quanto... Nunca fiz, não tenho nenhuma técnica vocal, apesar de ter cantado nos pequenos cantores do Colégio Enxerto, mas a técnica vocal, zero. Se bem, a do Vander não era muito grande também. O que interessa no punk rock é mostrar energia, etc. Quando ela disse, cai fora, a lua inteira soube. Na hora, eu era
Então, essa foi a transição. Isso aconteceu ali em 89. Então, de 89 até 2002, eu fiquei cantando e o Kleber na bateria. Aí, quando eu saí, o Vander voltou um tempinho. Ele ficou, acho que, 1 ano e meio, acho que não mais do que isso. E aí, quando ele saiu definitivo, né? Ele fez essa ida e volta, aí que entrou a Ju. A gente falou um pouquinho já sobre o cinema, e o cinema também estava junto contigo durante os Replicantes, né? Rolou vários clipes, né? Era uma forma também de continuar exercitando o cinema dentro da banda. É um pouquinho diferente, porque cinema, tu conta uma história, né? Eu não sou adoro documentário, faço documentários quando tenho uma chance, né? Mas a minha formação é na ficção. E na ficção com atores, roteiro, etc, etc. Alguns clipes dos Replicantes até têm esse lado narrativo, né? Esse lado de contar uma história. Tu pegar a Nicotina, tem uma historinha, Surfista Calhorda, tem bastante história, etc. Mas quando entra na água, na primeira versada. Nos Replicantes era muito importante registrar o que nós estávamos fazendo no palco, né? Ou até na garagem, né? Os primeiros vídeos eram na garagem. E, na época, estava surgindo o VHS, que foi uma revolução. Assim como o Super 8 foi uma revolução no cinema, o VHS é uma revolução no vídeo, que é o vídeo amador, o vídeo caseiro, né? Vídeo home system. Eu não tenho uma câmera VHS para mostrar para vocês, mas era bem maior que a Super 8. E, então, os Replicantes tiveram muito esse lado visual de registrar os shows, né? Na época não tinha internet, então, para tu mostrar, tinha alguém que sentar na frente da TV e tu botar a fita e mostrar, né? É outro mundo, né? E as TVs não passavam VHS por questão técnica, né? A imagem muito precária, etc. Mas, de certo modo, a gente criou um nicho aí que é o lançamento de fitas em VHS nas locadoras, né? Na época das grandes videolocadoras, estavam surgindo, na verdade, depois cresceram rapidamente. Então, por exemplo, os Replicantes são a primeira banda do Brasil a lançar um vídeo VHS de longa-metragem. Então, a gente, de certo modo, a gente promoveu a banda também através do visual. E aí, nesse sentido, o meu conhecimento de cinema e de edição, né, ajudou. Eu e muitas outras pessoas que estavam ali em volta dos Replicantes, né, o Alex Fernambi, o Moa Souza, um monte de gente que também gostava, né, de fazer vídeo. Então, o vídeo é um pouquinho diferente, o vídeo nos Replicantes e os meus filmes. Mas, claro, que a relação é com a linguagem audiovisual. Era uma guria bobinha, 17 anos incompletos, curso primário, idem. Mas tinha olhos cor de homo e cabelos cor de pinho-sol. Ele comprou 815 cruzeiros de comida pronta e, quando acabou de pagar, estava apaixonado. Não era uma paixão sofrida como tinha sido com Cláudia, nem tão carinhosa como seria com Alexandra. Ele apenas amava. Sem adjetivos. Eu gosto muito de uma música da Adriana Calcanhoto, que musicou uma resposta do cineasta Joaquim Pedro de Andrade. Eu até já fiz essa pergunta para o Otto Guerra, quando ele participou aqui das entrevistas, que um jornalista perguntou para ele por que ele faz cinema. E aí a Adriana musicou essa resposta. Eu acho uma música muito bacana. E aí eu te pergunto, Carlos Gerbasi, por que você faz cinema? Cinema é a união de duas coisas que eu prezo muito, que eu gosto muito, que é a narrativa ficcional, a literatura ficcional, tá? E a imagem. Então, o cineasta, inevitavelmente, ele tem que gostar dessas duas coisas. Claro, tu pode prezar mais um lado do que o outro. Tem cineastas muito literários e tem cineastas extremamente visuais. Mas eu acho que a grande maioria dos cineastas que fazem filmes assim representativos, eles precisam lidar com as duas linguagens. E eu só acho que por natureza, por genética, ou pela minha formação um pouquinho diferente dos meus irmãos, um sujeito que não gosta de ficar muito tempo num lugar só, certo? Talvez por isso que eu faço tantas coisas. Eu não me especializei, né? Não me especializei estritamente em algo. Vou ser professor, vou ser músico, vou ser cineasta, né? Eu sou um pouco uma grande confusão, né? Profissional. E o cinema é uma linguagem de linguagens, né? O cinema, ele, por sua natureza, é um processo que tu precisa te concentrar para escrever, e aí tu está sozinho,
Tu até pode ter parceiros, mas chega um momento que tu está sozinho para escrever e tu tem que bolar história e tu tem que conhecer narrativa. Ao mesmo tempo, tu tem que ter um lado técnico, tem que gostar de fotografia, tu tem que lidar com máquinas, certo? E tu tem que lidar com pessoas, que talvez seja a coisa mais atrativa de todas, né? Tu não faz cinema sozinho. Desenho animado, tu pode ter uma equipe menor, sozinho é muito difícil, mas desenho animado, tu com 2, 3 pessoas, tu vai lá e faz o teu filme. Filme live action, né? Não, tu precisa de atores, precisa de equipe, precisa de gente que te ajude a fazer. E isso me atraiu muito, né? Desde o nosso primeiro filme. Pô, que legal, chama esse ator, chama aquela atriz, vamos ensaiar, eu gosto muito de ensaiar até hoje, né? Ver a coisa acontecer. Então, digamos que o cinema combina com essa minha confusão de linguagens aí, porque ele é uma linguagem híbrida. Verdes anos, pouco mais que nada pra pensar. E a casa de cinema na tua vida, qual foi a importância? Vamos falar um pouquinho da casa de cinema. Importantíssima, né? A casa de cinema não é o começo de tudo, né? Nem é o fim de tudo, pelo menos para mim. Mas a Casa de Cinema foi um momento de profissionalização do cinema gaúcho. Não estou falando agora de mim, estou falando, né, do cinema, porque eram 13 pessoas, né, de 4 empresas diferentes que se reuniram ali em 1987, acho que 87, 88, enfim. Em 89 nós fizemos Ilha das Flores e aí a Casa de Cinema estava plenamente estabelecida. Mas esse processo foi um processo fundamental porque deu esperança para as pessoas, né? É bom lembrar que o Collor assumiu em 89 e prometeu acabar com o cinema, né? De vez em quando chega um louco lá e diz, não, artista é tudo vagabundo, entendeu? Tudo mama nas tetas do governo. Essa história é velha. O Collor fez isso, ele acabou com tudo. Justamente quando a Casa de Cinema estava surgindo. Então, eu acho que essas pessoas todas reunidas num espírito de cooperativa mesmo, apesar de não ser uma cooperativa, sempre foi uma empresa, né? uma limitada, né? Primeiro com 13 sócios, depois com 6, essa união das pessoas num estado com pouca tradição de produção, nós não somos São Paulo, não somos o Rio, fez com que todo mundo acreditasse. E a grande maioria está fazendo cinema até hoje, né? Cada um do seu jeito, né? Mas assim foi um momento fundamental. E nesse momento fundamental nós fizemos Ilha das Flores, né? É um filme, claro, escrito e dirigido pelo Jorge, mas que teve a mão de todos nós da Casa de Cinema ali, né? Na realização do filme. E aí foi um marco para o cinema do Rio Grande do Sul, pelos prêmios que recebeu e pela repercussão que o filme tem até hoje. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E a partir desse incentivo inicial, todos nós pensamos, vamos continuar fazendo filmes, né? É o que eu sempre penso assim, é um atrás do outro, né? Quando termina um, tem que começar a pensar no seguinte, mas será que vai dar para fazer? Bom, se tu não pensar no seguinte, aí que não vai ter mesmo, né? Então, Sim. todos nós tentamos. Qual é o próximo filme? Qual é o próximo que eu vou escrever e dirigir? Qual é o próximo que eu vou fotografar? No caso do Giba, qual é o filme que eu vou montar, né? Aí cada um vai pensando o cinema dentro da sua especialidade. Citou o cinema gaúcho, né? O cinema que é feito aqui no Rio Grande do Sul. A gente fala muito aqui também do rock gaúcho, né? O cinema gaúcho, mas é um cinema que é feito aqui, né? Queria que também você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, existe uma linguagem que é utilizada aqui em solo gaúcho ou isso Não existe. Nós trouxemos o Jean-Claude Bernardet, que é um dos maiores críticos de cinema do Brasil, talvez o mais importante de todos, para um seminário aqui, acho que na década de 90. E a pergunta era, existe um cinema gaúcho? E ele viu todos os filmes. E ele disse, não existe. O que vocês fazem aqui é o que os paulistas fazem, o que os nordestinos fazem, o que os cariocas fazem, só que vocês têm o sotaque de vocês têm os cenários de vocês têm a maneira de fazer, mas vocês fazem cinema brasileiro. Tá? Não tem dúvida nenhuma disso. Claro, às vezes um cinema consegue ser mais regionalista. Então, tu pegar o ciclo do Teixeirinha, tu pegar o ciclo do José Mendes, né? Aqueles 2 filmes Para Pedro e
não aperta Aparício, vocês vão ver o Rio Grande do Sul ali, um Rio Grande do Sul, não o Rio Grande do Sul, mas um certo Rio Grande do Sul, que se repete. E é um Rio Grande do Sul mais rural do que urbano. Ou, digamos assim, semi-urbano, né? Enquanto que nós fazemos cinema urbano. Isso aí acho que faz muita diferença. Tá? Talvez se tivesse perguntado, tivesse entregue todos os filmes do Teixeirinha para o Jean-Claude, dizendo isso é o cinema gaúcho, diziam, bom, realmente, isso aqui, né, tem uma coesão, tem uma unidade, né, estética. Né? Mas ele vendo os filmes, né, feitos por muita gente, principalmente os curtas, né? Na época a gente fazia mais curta do que longa, apesar de termos feito já vários longas, ele diz que não. Durante muito tempo, na Casa de Cinema, e até hoje, eu acho que é isso mesmo, a gente costumava dizer que nós fazemos filmes no Rio Grande do Sul para o Brasil. Nós temos que conversar com os brasileiros. Né? E, idealmente, com a raça humana, né? Ou com a espécie humana. Esse é o ideal. Só que isso é um passo um pouco mais difícil, né? Mas, de vez em quando, a gente consegue. Eu fico muito feliz, por exemplo, a minha filha hoje, a Yuli, ela fez um filme que tem carreira internacional, mais importante até do que a carreira aqui no Brasil, apesar do filme estar passando hoje, né, em streaming, etc., aqui no Brasil. Ela está visitando muitos países com um filme brasileiro, feito em Porto Alegre. E as pessoas olham o filme e não têm a menor ideia do que é, não sabem nem o que é Porto Alegre. Imagina, está vendo um filme no festival na Finlândia, onde ela está agora, ela vai ter que explicar, Porto Alegre, no sul do Brasil, uma cidade assim, uma cidade assada, porque não interessa. O filme poderia ter sido feito em Porto Alegre, no Rio, em São Paulo, Nova York, na Lituânia, no Japão, porque nós somos seres humanos, nós temos conflitos, né, da nossa espécie, da nossa natureza, e quando o cinema consegue dialogar com todo mundo, aí que ele fica forte. O que tu acha que ela é? Não sei. Bom, Gervásio, agora que tu falou da tua filha, né, a Yuli Gervásio, que lançou recentemente esse filme que é A Nuvem Rosa, eu queria saber também um pouco dessa relação em família e cinema e arte, né? Eu imagino que tu tenha sido um pai como o teu, que colocou muito à disposição livros e acesso à cultura, acesso à arte. Então, como se deu essa relação? Como que a Yuli acabou indo pelo mesmo caminho? Bom, nós tivemos 3 filhas, tiveram uma educação boa, né? Primeiro no Amiguinhos do Verde, que depois virou Amigos do Verde, que é uma escola maravilhosa, né? Que preza muito as questões ecológicas do ambiente, né? Então, as 3 tiveram essa oportunidade também de ter uma pré-escola assim, muito forte. Eu acho isso importante, né? Eu acho que os primeiros anos na escola, eles meio que fazem a diferença se tu vai gostar daquilo ali ou não, né? Do ambiente, né? De aprendizado, de convivência, etc. Depois elas foram para o Rosário, onde tiveram também uma boa formação. E aqui em casa, sempre livros, né? Você está vendo aí atrás. Livros e filmes não faltaram, e câmeras não faltaram também. Nós, obviamente, era um pouco... o que eu e a Luciana fazíamos, né? Que no começo lá da Invídeo, mesmo antes da Casa de Cinema, né? E a Invídeo hoje é a Prana Filmes, nossa produtora, né? Nós fazíamos muito vídeo, então nós estávamos sempre mexendo com câmeras, etc. Elas foram muito filmadas, fotografadas, etc. Agora, nunca mostramos o caminho para nenhuma delas, né? Elas mesmas decidiram o que fazer, né? Quando chegou na hora de escolher a sua profissão. A Yuli estava muito em dúvida, né? Mas acabou fazendo cinema. Eu dava aula, né? Ela fez um pouquinho de aulas de literatura na URGS, que nem eu, mas não ficou muito tempo, e acabou fazendo o curso de cinema. E depois ela acabou tendo a imensa sorte também de fazer o curso de fazer o mestrado de escrita criativa na PUC, com o grande mestre Luiz Antônio Assis Brasil e uma série de outros professores ali, incríveis, maravilhosos. Eu invejei ela por ela fazer esse curso, um curso que eu nunca fiz, né? Eu sou um completo autodidata, né? No
de cinema, eu nunca tive aula formal de cinema. Fiz um pós-graduação depois na França, mas ali tu não tem aula, ali tu está ali para pesquisar, para escrever, etc. E ela, então, teve curso de cinema, que eu não tive, e ela fez um curso de escrita criativa que eu nunca tive, por isso que ela é cineasta muito melhor que eu. Ela teve uma formação, né, mais forte do que a minha. Né? E ela encara o cinema profissionalmente, né? Talvez mais do que eu. Né? Claro que cinema, para mim, é muito sério. É uma coisa tremendamente profissional, né? Mas ela desde o começo, porque eu, quando comecei a fazer cinema, era para ser uma brincadeira. E ela não, ela leva muito a sério tudo que ela faz, mesmo jovem. As outras duas foram por outros caminhos, para ver como a gente não direcionou ninguém, né? A Liv foi fazer relações internacionais aqui na URGS, depois foi fazer mestrado em economia na UFRJ e hoje mora em Brasília e trabalha como assessora de uma ONG que estuda gasto do governo. Veja, já saiu bem diferente, né? E a Yami, que é a nossa filha mais moça, fez a escolha fatídica, jornalismo. Ela é jornalista com muito orgulho, né? E trabalha... Boa sorte para ela. Hã? Boa sorte para ela. Boa sorte para ela. Todo mundo sabe, quem é jornalista como nós sabe que não é uma vida fácil. Não. Mas ela gosta, ela escreve muito bem, fotografa bem, né? Então, me parece que está bem encaminhada, mas com certeza ela só gosta de cinema, de ver filmes, ver séries, né? A gente conversa muito sobre as boas séries, os bons filmes, né? Trocamos muita figurinha, etc. Mas hoje cada uma está no seu canto, né? E a nossa casa ficou bem mais vazia, mas de vez em quando elas passam um tempinho conosco aqui. E agora que tu falou sobre série, também quero tua opinião a respeito dos serviços de streaming e do cinema considerado mais tradicional, e série é cinema, não é? O que tu pensa sobre esse mundo que a gente tem à disposição no celular? Bom, a sala de cinema continua sendo um lugar sagrado, né? Um lugar dos filmes, né? Onde as coisas deveriam acontecer com a maior potência audiovisual possível, né? Eu fico muito triste quando eu vejo cinemas fechando, né? Então, eu acho que as salas têm que ser valorizadas, né? Talvez as salas acabem se tornando lugares de filmes maiores, né? Claro, tu sempre vai conseguir colocar um filme de arte, um filme mais autoral, etc., né? Mas o que vai fazer as salas continuarem são os filmes grandes. É Marvel, DC, e são as superproduções da Disney, etc. Eu não xingo nunca esse tipo de filme, sabe? Só tem porcaria passando. Essas porcarias têm público? Bom, essas porcarias têm público, mantém as salas, então deixa as salas lá, que de vez em quando a gente consegue empurrar ali, não é bem o nosso lugar, mas a gente consegue empurrar o nosso filmezinho ali, né? Lá no Itaú Cultural, a gente sabe que a gente vai conseguir, né? Então, infelizmente, as salas viraram assim, lugares para filmes maiores e muito infantilizadas, né? Os filmes, de modo geral. Mas estão lá. Agora, quando eu estava no GEA, Grêmio Estudantil Anchieta, nós tínhamos um cineclube, eu ia alugar filmes 16mm no centro da cidade. É pesado, era pesado levar aqueles filmes. E projetar um filme 16 requeria 2 projetores e saber como é que projetava e arrebentava o filme. Então, eu sou uma espécie de exibidor. Eu passei muito tempo exibindo Super 8 também. Tá? Então, eu conheço as dificuldades de achar um filme que tu quer ver e projetar para as pessoas. Tá? Então, como é que eu vou falar mal de um serviço que tem um menu com milhares de filmes, né? E na internet são milhões, né? Se tu souber procurar, para achar o filme que tu quer. Isso é maravilhoso, é muito bom. Esteja onde quiser, tá no YouTube, tá no Vimeo, tá no Netflix, tá na Amazon, tá na HBO, tá na Hulu, sei lá onde que tá, né? Em tantos serviços de streaming. Acho ótimo. Eu assino 2 serviços de streaming, né? Agora, eu não me contento com o que eles oferecem. Eu acho que se tu ficar preso, né, num serviço de streaming só com um menu, tu realmente fica muito restrito aquilo ali, é ruim, né? Tu acaba sendo tutelado, né? E o gosto comum acaba fazendo com que um serviço de streaming lancem filmes parecidos, séries parecidas. Isso é muito ruim. Mas ou às vezes até descontinuam as séries porque não caiu na graça, né?
Exato, exato. Então é o seguinte, eu não sou tutelado pelo serviço de streaming, eu vou procurar os filmes, né? A música é assim também. Eu acho muito parecido com a música. Quer dizer, tu tem lá o Spotify, o Deezer, no meu caso, o Apple Music, mas eu não fico ali só no menu que ele me oferece. Eu compro revista de música ainda, de vez em quando, de rock and roll. Eu pesquiso, eu sei das bandas que estão surgindo por aí, com os amigos, e eu vou atrás, né? Tem serviços alternativos que te mostram música independente, né? O BIRP, por exemplo, que eu ouço muito, né? E descubro músicas novas, músicas que não são aquelas que está todo mundo ouvindo. O streaming audiovisual é a mesma coisa. Às vezes tu quer ver o que está todo mundo vendo. Que também não tem problema nenhum, né? Nenhum problema. Até o Pierre Levy, que ele sempre fala assim, ó, a televisão aberta ainda é uma pauta comum para as pessoas, né? Quer dizer, novela da Globo, tem sentido? Tem sentido, sim. Né? Eu não assisto, mas eu percebo o sentido social, de coesão social, que um produto audiovisual massivo tem. Tá? Então, é possível conviver com a massificação, contanto que tu tenha independência e tu tenha, né, gana de procurar coisas novas. Eu sempre tive essa gana e vou morrer procurando também. Né? Tanto que hoje, eu vou dar outro exemplo, literatura. Eu tenho muito mais hoje prazer de entrar num sebo do que entrar numa livraria, né? Apesar das livrarias serem grandes e te oferecer muitas coisas, eu sei que num sebo eu vou achar o diferente, eu não vou achar o que está todo mundo lendo, tá? Então, digamos assim, o Netflix é uma Saraiva da vida, sabe? Ou é uma livraria cultura da vida, tem muita coisa, é tudo muito brilhante ali, etc, etc. Mas eles não têm tudo. Tu não pode te iludir que eles têm tudo. Tu vai procurar em outros lugares e tu vai encontrar coisas que vão fazer diferença na tua vida. Agora, tu não pode te acomodar, tu não pode ser preguiçoso, tu tem que realmente ir atrás. Tá? Então, acho ótimo streaming, acho ótimo buscar coisas na internet, né? Mas eu acho que é preciso coragem de procurar coisas novas. E eu não vou fazer isso de te colocar numa posição de dizer qual foi teu melhor filme até agora, mas eu vou te perguntar qual é o filme que tu acha que é mais relevante para a tua carreira e o que tu mais teve prazer de produzir, de fazer, enfim. Relevância na minha vida, relevância, sim, de ter feito um filme que eu pensasse assim, isso aqui eu fiz algo que valeu a pena. É o meu primeiro longa de Super 8 chamado Inverno, tá? Que foi feito lá em 1982, lançado em 83. Eu estava aprendendo ainda a fazer cinema, mas já tinha aprendido alguma coisa. E naquele filme ali, eu acho que eu coloquei uma série de angústias da minha geração, que até hoje algumas pessoas ainda me falam. Quando eu vi o Inverno, eu percebi uma Porto Alegre que não aparecia em lugar nenhum, né? E eu percebi certos sentimentos ali, né? Que são importantes, foram importantes para muita gente além de mim. Quer dizer, é um filme bastante, não vou dizer autobiográfico, mas porque o personagem tem algumas coisas a ver comigo e tem coisas que ele se afasta completamente de mim. Mas, digamos assim, ele é o retrato de uma geração assim que está procurando o seu lugar no mundo, né? E é interessante que ele é jornalista, né? O personagem principal do filme é um jornalista que trabalha numa imobiliária, porque não tem emprego, etc. Então, esse filme foi importante para mim. Ele ganhou alguns prêmios, né? E principalmente ganhou alguns comentários, né, críticos, né, muito interessantes para mim na época. Né? Eu percebi que eu tinha feito alguma coisa diferente ali. Tá? Então, digamos assim, em termos de formação enquanto cineasta, né, apesar de ser um filme Super 8, ou seja, muito pouco visto, né, foi importante para mim. Teve outros filmes, mas eu vou citar o mais recente, né, que é o Bill, né? Os momentos decisivos da vida dele. Ele tinha passado a vida toda tentando compreender a linguagem dos bugios. A história de um indivíduo pode ser tão longa quanto a história de uma espécie. Não foi nada fácil contar a vida de um homem de 111 anos que teve 4 famílias. O Bill é um filme que é muito diferente dos outros filmes que eu fiz, porque é um falso documentário. E eu te disse, né, que eu gosto de documentário, então, dessa vez eu roubei, né? Roubei porque eu fiz uma ficção que parece ser um documentário, um filme de entrevistas. E nessas entrevistas, então, eu pude contar com 39 atores diferentes, mais um bebê, são 40. 39 atores adultos, mais um bebê.
Então, foi um filme que me deu extremo prazer de rodar, todo em estúdio, o que é um conforto. Outro dia eu estava num set muito pequenininho, né? Nós estamos rodando, a Plena está rodando uma série agora, né? E se passa em comunidades da periferia aqui de Porto Alegre. Então, os sets são minúsculos ali, né? E eu pensei assim, meu Deus, como é que as pessoas ficam um dia aqui inteiro aqui se acotovelando nesse lugar assim? Claro, são mais jovens, enfim, tu tem que fazer o filme, né, no lugar onde a história pede, né? Mas no caso do Bill foi num estúdio e com uma equipe maravilhosa e com atores fantásticos, né? Eu reencontrei muitos atores e atrizes com quem eu tinha feito outros filmes, né? Então foi um filme que me deu muito prazer de fazer, e quando eu vi ele pronto, né, com uma fotografia muito muito bonita do Poli, do Bruno Polidoro e uma montagem do Milton do Prado, eu pensei, mais uma vez eu fiz um filme aqui que, né, é diferente, né? É diferente. O inverno é diferente, isso aqui é diferente, né? Não que os meus outros filmes sejam tão tradicionais assim, mas parece que nesses dois, digamos assim, houve uma certa carga, um certo teor de ousadia estética, digamos assim, que faz diferença. Eu acho que fazem diferença. Ele parecia possuído, não era ele. Era um monte de gente. Meu apartamento ficava a 5 metros no apartamento dele. Nós nunca trocamos uma palavra. Ele era um cientista de renome. Ele estava escrevendo um livro para ganhar o Nobel. Qual é a história que tu ainda quer contar? Ou qual é o tipo de filme que tu ainda quer fazer? Qual história? Não, histórias. Eu tenho histórias guardadas. Não, sim, mas assim, uma assim que precisa rolar. Eu quero fazer uma série, eu quero fazer mais um longo, eu quero fazer um documentário sobre a Vortex, né, que foi o nosso bar lá, que foi a casa dos replicantes durante muito tempo. Estou fazendo já, mas assim, eu escrevi uma série chamada As Willis, que é uma história de suspense com um certo peso erótico também, de 6 episódios. Eu acho um roteiro muito, muito, muito bom. Eu acho que renderia uma série fantástica. Assim, um dia eu vou dar um jeito de produzir, realizar essa série. Mas, para isso, a gente está sempre pensando em outras coisas. Eu tenho muitos roteiros engavetados, sabe? De vez em quando a gente abre a gaveta, dá uma olhadinha, um dia ele sai, né? Teve um filme meu chamado Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, ele foi filmado em 96. Eu escrevi o roteiro em 88, 89, por aí, mais ou menos, né? E ficou na gaveta e entrou em 1000 editais, e não saía. Aí teve um edital chamado A Retomada, o famoso edital da retomada do cinema brasileiro, pós-Collor ali, né? E eu tinha 2 roteiros, um chamado Atração Vital, que era uma comédia, e outro Deus Ex Machina, que é um policial meio maluco, etc. E na época, dava para botar vários roteiros, vários projetos no mesmo edital. Atualmente, tu tem que escolher um, né? Escolher Sofia, assim. E eu botei os 2. E aí eu tive a sorte de falar com membros do júri ali, que eu não vou citar agora, nós ficamos muito em dúvida, nós queríamos premiar os 2, nós queríamos que fizesse os 2, mas nós tínhamos que escolher um, e é o Deus Ex Machina. Então, o Deus Ex Machina existe, foi feito, porque eles escolheram fazer o Deus Ex Machina, porque a Atração Vital, até hoje, está na gaveta. Porque passou o tempo histórico, porque não aconteceu, porque não era para ser, etc. Depois eu até escrevi um conto longo, baseado nesse roteiro. Então, digamos assim, a história acaba de alguma maneira acontecendo. Não exatamente aquela história, mas alguma coisa parecida, né? Mas são essas contingências, Camila. Às vezes tu planeja muitas coisas, vou fazer esse aqui, fica batendo naquilo durante muito tempo e não sai. E uma coisa que tu esperava que não ia fazer, acaba acontecendo por outros motivos, né? Acho que tem que estar aberta para essas contingências, assim. Perdoe, mas eu tenho muita curiosidade sobre um detalhe. O que é? Quando a senhora conheceu seu marido, ele ainda era padre? Era. Eu conheci o Inácio no confessionário. Amém. Para a gente encerrar, onde tu quer estar daqui 5 anos? 5 anos? Bom, depende da próxima eleição, porque se o negócio continuar assim, eu vou me embora daqui. Não, assim, eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito legal. Eu adoro Porto Alegre. Morei a minha vida inteira aqui. Muita gente me perguntou
eu vi muita gente indo para São Paulo e Rio para fazer cinema. E eles fizeram certo. O Nelson, por exemplo, que é meu super amigo, meu colega, foi para o Rio, jovem, e faz audiovisual até hoje lá, profissionalmente no Rio. Tem muitos ex-alunos e colegas que foram para São Paulo, tem um mercado de trabalho muito maior que o nosso, que é muito atrativo. Ontem eu estava respondendo para um aluno meu, dizendo: estou aqui em São Paulo, me dá umas pontes aí. Eu disse: tá bom, vou tentar. Mas, assim, a minha produtora é aqui, a Prana Filmes, né? E nós temos muitos projetos. Então, espero continuar fazendo cinema aqui, fazendo audiovisual aqui, porque acho que nós temos que valorizar também o nosso mercado aqui. Tem um monte de atores e técnicos fantásticos aqui. Eu estou sempre conhecendo gente nova, gente que está se formando, gente que está no mercado há um tempo que eu nem conheço, e nós temos que dar trabalho para essas pessoas, né? Então, é um pouco assim, existe cinema americano fora de Hollywood? Existe. Em todas as grandes cidades americanas tem gente filmando, principalmente Nova York, Chicago, Boston, etc. Mas tem gente filmando no Texas, com certeza. Então, nós somos, né, o Texas. Né? Porto Alegre é o Texas. Né? Tem Hollywood, mas nós estamos aqui. Então, tem isso. Agora, pessoalmente, volto àquela minha questão inicial. Né? Está muito difícil vivendo no Brasil hoje, que é um país que institucionalmente menospreza e ataca os artistas. Né? Os artistas estão sendo atacados. Os artistas, os intelectuais, os professores. Jornalistas, sim. Tá? Quando eu falo intelectuais, os jornalistas são os primeiros. Então, está muito difícil conviver com esse sentimento, né? Que não é um sentimento da população. A população gosta muito do cinema brasileiro, né? A população brasileira gosta da cultura que nós temos aqui, que está cada vez mais diversa também, mais aberta, né? Mais inclusiva. Isso é muito importante também. A gente deu passos importantes nesse sentido. Mas o governo atual diz que tudo isso não é importante, né? Carlos Gerbasi, muito obrigada por participar aqui do meu canal, por me dar essa entrevista. Foi um grande prazer. Igualmente. Até a próxima. Mas o seu beijo falta forte. Mas o seu beijo falta forte. Vem amor tudo, baby, e me dê. Quando tudo está dando errado, dá uns pulos. Começa a pular. Pula, que aí o pessoal pula também. Pula junto. E eu paro aqui que essa minha resposta já tem, sei lá, 5 minutos. Contei minha vida aqui. De vez em quando chega um louco lá e diz: não, artista é tudo vagabundo, entendeu? Tudo mama nas tetas do governo. Essa história velha.